Se você é um pouquinho antenado, provavelmente você já viu em vários lugares, vários sites de notícia que a Europa acabou. Tá em crise, tá demitindo, não tem mais espaço para contratação. E se eu te dizer que isso é mentira, na verdade, parcialmente verdade. Porém, você está olhando para o lugar errado. Nesse vídeo eu vou te mostrar que a Europa, sim, tá em crise, porém, não em todos os lugares da Europa. Você provavelmente já viu notícias esses dias aí que, nossa, a Volkswagen vai demitir não sei quantos funcionários. A Alemanha acabou. Portugal, nossa, nem se fala, Portugal só demite, não tem mais espaço para brasileiro. A França, então, Paris está pegando fogo, como sempre. Mas isso é uma parte da Europa que a gente conhece. É uma parte da Europa que normalmente está nos noticiários. Caminhar na florestinha aqui comigo? E dessa vez eu boto o microfone para vocês ouvirem tudo. Enfim, a Europa está em crise. Várias empresas demitindo. Greve em tudo quanto é lugar. Mas por que isso está acontecendo? A Volkswagen recentemente anunciou que vai tirar as fábricas da Alemanha porque o custo lá está extremamente alto. E não só a Volkswagen, mas várias outras empresas, principalmente do ramo automotivo, que é, querendo ou não, um dos principais alicerces ou o que traz bastante dinheiro aqui para a Europa, principalmente para a Alemanha, onde eles têm BMW, Mercedes, e isso está sendo quebrado principalmente pelas montadoras chinesas. Então, a crise realmente está chegando para a Europa. A minha empresa, por exemplo, está demitindo muitos funcionários na Alemanha, muitos funcionários na França. E aí a gente abre uma preocupação, pô, se está demitindo tanto assim, por que aqui também não está demitindo? Esse aqui é o ponto do vídeo. Você precisa assistir para entender por que lá está demitindo, mas aqui não está demitindo. E, só para contextualizar, eu tô na República Tcheca, tá? Em Praga. E aí a gente ouve falar o tempo todo dessas crises que têm ocorrido na Europa. Mas a gente não ouve falar do outro lado da Europa. Quantas vezes você já ouviu falar na República Tcheca? Quantas vezes você já ouviu falar na Hungria? Quantas vezes você ouviu falar na Eslováquia, na Polônia? Polônia talvez um pouquinho mais. Porém, está acontecendo uma migração tecnológica. Os hubs antes tecnológicos era a Alemanha. Quando eu estava na faculdade de engenharia, todo mundo falou, não, você precisa aprender alemão. Porque na Alemanha, que é o berço da engenharia, a Alemanha é onde tem tecnologia. Você precisa aprender alemão. Aí depois falou, não, você precisa aprender chinês. Só que aí ninguém falou que existe um outro lado na Europa. E as empresas estão vindo para esse outro lado da Europa. Hoje, o imposto na Alemanha, por exemplo, se você trabalha como funcionário na Alemanha, ela é em torno ali de 50%. Quase 50%. Que é metade do seu salário. Então, se você ganha ali 5.000 euros, só cai 2.500 na sua conta. Desses 2.500, você vai pagar 1.000 euros de aluguel, 200 euros de mercado. E aí seu dinheiro vai só derretendo e acaba não sobrando mais nada. Então, as pessoas estão achando o custo Alemanha, o custo França e o custo vários outros países na Europa muito alto. Porém, não só as pessoas. As empresas também estão achando esse custo extremamente alto. Então, a fase migratória da Alemanha realmente começou a se fechar. A Alemanha, eles sempre tiveram a filosofia de pegar imigrante, de querer as pessoas com habilidades, dizendo que aqui tá precisando de brasileiro, aqui tá precisando de gente para trabalhar, aqui tem muito emprego. Só que agora não tá assim mais. Porém, quando você olha a Europa Central, a taxa de desemprego aqui na República Tcheca é 2,5. A taxa de desemprego na Polônia também é 3 ponto alguma coisa, baixíssimo. A taxa de desemprego na Hungria também é baixíssimo. Então por que as pessoas não estão indo para lá? É aí que está o ponto. As pessoas não estão indo para lá, ou não estão vindo para cá, porque simplesmente não conhecem. Você abre o LinkedIn e vê vagas
vagas. Ontem eu tava com um dos meus alunos e a gente tava procurando vagas pra área dele. Só nas últimas 24 horas foram 400 vagas abertas. No último mês, mais de 2.000 vagas abertas. E aí você fala, nossa, tanta vaga em aberto. Aí você vê dessas vagas em aberto, apenas 10 pessoas aplicaram. 20 pessoas aplicaram. Que provavelmente dessas 20 pessoas, menos da metade ali tem realmente as qualificações. Então as empresas aqui, elas têm dificuldades para fechar as vagas. Enquanto na Alemanha, tá demitindo. Enquanto na França, tá demitindo. Aí você fala, nossa, vou para um país que ninguém conhece. Vou para um país que fala russo. A língua parece um pouquinho russo. Mas, cara, eu moro aqui há 4 anos. Se eu precisei de tcheco, 3 vezes foi muito. Eu precisei de tcheco para ir no Ministério da Imigração. Eu precisei de tcheco porque eu perdi meu celular uma vez no ônibus. E eu tive que ir na garagem. Pasmem, acharam um celular. E eu acho que foi isso. Ah, e para trocar minha carteira de motorista. Então, eu não precisei de tcheco para quase nada. Tudo aqui foi em inglês. Todo mundo fala inglês, principalmente a nova geração. A nova geração fala inglês completamente. Mas, pô, você só precisa falar inglês. Não precisa de tcheco, não precisa de ucraniano, ou sei lá, não precisa de polonês. Por que as pessoas não vêm pra cá? Você chega no YouTube, você chega no TikTok, você chega em qualquer rede social, você só vê coisa de Portugal, você só vê coisa de Alemanha, você só vê coisa de Inglaterra, por exemplo. Você não vê nada em relação à República Tcheca. E aí a gente acaba não sabendo que o perfil que a gente tem já é suficiente para vir para a República Tcheca. Inclusive, se você quer bater um papo de 15 minutos comigo ali para entender seu perfil, para entender se você tem as qualificações, para entender onde é que você tá ali se situando profissionalmente, eu deixei aqui embaixo na descrição um link pra gente bater esse papo. É gratuito, 15 minutinhos, preenche o formulário, é rapidinho e a gente bate esse papo de 15 minutos. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Então, ajuda esse canal a crescer. Chegando aqui na República Tcheca, você percebe que, ou nos países da Europa Central, você percebe que a qualidade de vida é muito maior do que a Alemanha, por exemplo. Eu já fui na Alemanha algumas vezes, é aqui do lado. A qualidade de vida aqui é muito maior. Ó, eu tô andando agora num parque, passou 2 pessoas por mim. Tô sozinho, celular na mão, câmera na mão, silencioso, sem medo. Sem medo de nada acontecer. Aqui é extremamente seguro. Primeiro, esse país aqui, ele escolhe seus imigrantes. E o fato de ele escolher seus imigrantes ajuda a manter a ordem, a lei e a ordem do país. Porque eles controlam quem tá aqui no país. Eles controlam quem chega e quem sai. Eles sabem que, pô, se o cara tem um histórico ruim, eu não quero ele aqui. Então, aqui você não vê tanta imigração em massa desordenada quanto nos outros países, como você chega hoje em Londres, você chega hoje em Berlim, você chega hoje em Paris, basicamente tá tomado de imigrantes e imigração ilegal. Você vê nos transportes públicos as pessoas falando árabe, por exemplo. Então, isso dá uma quebrada tipo, diminui muito a segurança. Aí a gente entra num outro ponto. A cultura aqui, ela é muito preservada. Aqui eles comemoram realmente suas festividades. Você vê festivais aqui de cultura, de danças. E é um país, ou é uma região, que eles valorizam muito a família. Então, por exemplo, se sua esposa tem filho aqui, ela vai ter 3 anos de licença maternidade. Vai receber um dinheiro do governo. As escolas aqui são gratuitas para o seu filho até o infinito. E para você que é solteiro também, pô, muita mulher bonita. Ou para as mulheres, tem muitos caras bonitos também. Dependendo do que você gosta, obviamente. Mas, tipo, não falta. São cidades como Cosmopolita, que de Praga, por exemplo, já é 30% de estrangeiros. Porém, como eu falei, são estrangeiros selecionados. Normalmente são pessoas
que já têm um estudo, são pessoas que vieram de forma legal. E isso também impacta nas comunidades. Se a comunidade brasileira aqui é uma comunidade que já vem tudo certinho, ela não é tão problemática quanto a comunidade de Portugal, por exemplo, onde as pessoas denunciam aos outros, ou em Londres, como eu já falei em outros vídeos. Aqui todo mundo se trata como família, sabe? Todo mundo se diverte. A gente foi assistir o Jogo do Brasil recentemente, todo mundo junto, se divertiu, não teve problema e tal. Isso muda bastante a sua qualidade de vida, a sua experiência de morar fora, porque você chega num país sozinho, você chega num país que não conhece ninguém, e aí você só vê problema se você não fala com brasileiro. Obviamente, é bom ter amizades de gringos e tal, dos nativos, mas é sempre bom também ter uma comunidade ali que é mais parecida com sua cultura. Então isso é um fator positivo. Tem alguns fatores negativos. Aqui é um país, uma região muito fria. Agora tá no verão, tô andando sem casaco, mas faz 9 meses de frio. No inverno já chega a bater menos 20 graus e neva bastante, dependendo da cidade onde você mora. Você precisa falar inglês. Cara, não tem como vir pra cá se você não fala, no mínimo, inglês. Se você fala só português, já é um pouco mais difícil de conseguir um emprego, de conseguir uma oportunidade de alguém patrocinar seu visto. Eu acho que... E como não tem tantos brasileiros, não tem muita comida brasileira, não tem muita cultura brasileira, então você acaba sentindo falta ali, um pouquinho mais. E você vai ficar longe da sua família. De Portugal para minha cidade, eu sou de Salvador, são 8 horas de voo. Para eu chegar em Portugal aqui são mais 4 horas de voo, então só aí já vai 15 horas praticamente, com uma parada de 1 hora, né? Então você está um pouco mais longe do Brasil. Mas são esses únicos fatores ali que realmente são negativos. É possível superar esses fatores negativos para você ter qualidade de vida? Para você poder andar tranquilo na rua, com relógio, celular na mão, câmera, computador, usar computador na rua, no ônibus, sem precisar ter medo de ser assaltado? Vale a pena? E aqui, como eu falei, tem muitas vagas em aberto. Tem muitas oportunidades. Se tem oportunidades, eles abrem as portas e derramam dinheiro porque eles precisam de gente. Então, eu vim pra cá, eles pagaram meu visto, pagaram meu voo, pagaram 4 meses de hospedagem e me deram um salário digno. Enquanto no Brasil eu estava trabalhando ali de analista de engenharia. Isso foi uma bosta. Mas, querendo ou não, aqui, minha vida mudou. E o último fator que eu quero falar, o vídeo já tá um pouquinho longo, é: aqui, pelo fato de ter muitas empresas e pouca gente, a rotatividade é muito alta. Porque as pessoas acabam trocando de empresa muito rápido para ter mais salário, para ter mais, sei lá, às vezes para um lugar que ele gosta mais, ou vem pra cá, aceita um emprego ali mais ou menos, aí depois muda porque não era a área que ele queria. E aí, essa rotatividade é bom, é positivo e negativo. É negativo para as empresas porque eles treinam as pessoas e as pessoas saem. Mas é positivo para você. Foi positivo para mim. Eu fui promovido 3 vezes em 4 anos, basicamente. Então, essas promoções aí me fizeram melhorar bastante meu currículo. Hoje eu sou gerente de validação aqui na Europa. E se eu estivesse no Brasil, para virar gerente, eu demoraria, brincando aí, 10 anos. Aqui demorou 4 anos. Menos de 4 anos, 3 anos e meio. Então isso foi positivo para mim e me fez ascender muito mais rápido na minha carreira. E aí, vale a pena? Quer conhecer mais da República Tcheca? Eu tenho vários conteúdos aqui falando sobre a República Tcheca, sobre morar fora. Estou postando aqui 2 vezes por semana vídeos sobre a República Tcheca, vídeos sobre a Europa Central, vídeo de como crescer profissionalmente, vídeo de como estar se adaptando culturalmente. Eu mostro a realidade, falo as dificuldades, falo os problemas. Eu não romantizo morar na Europa. Morar na Europa, morar fora não é pra todo mundo.
eu mostro a verdade. E se você quiser saber mais sobre isso, se inscreve no canal, dá um like, dá um hype pro vídeo crescer e comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo se você viria para um país assim tão desconhecido, mas trocaria o Brasil, o calor do Brasil, por uma qualidade de vida melhor. Me conta aqui nos comentários.